Hoje o Partiu Intercâmbio está aqui em Londres e a gente vai passar o dia com a Natália Ribeiro. A Natália estuda aqui na London Metropolitan University e a gente vai comentar um pouco sobre a rotina dela estudando aqui e como que foi o processo de candidatura. Esse vídeo a gente está fazendo a convite da ETS para que vocês aí entendam de uma vez por todas de que é possível sim estudar em Londres usando a nota do TOEFL. A Natália não só usou a nota do TOEFL dela para se candidatar para a universidade, como também para uma bolsa de estudos, porque sim, Natália está estudando aqui com tudo pago. Adoro! Então vem comigo que hoje a gente vai te contar tudo sobre isso. Natália Ribeiro, tenho 27 anos, eu faço mestrado de Políticas e Gestão de Saúde na London Metropolitan University com bolsa integral do Tivoli. Então, meu nome é Martina Ramanaka, eu trabalho aqui na London Met como International Student Recruit. Bom, eu precisei do diploma traduzido e juramentado, meu diploma da faculdade, meu diploma do ensino médio. Também precisei do TOEFL e precisei fazer uns essays de acordo com o que a faculdade pedia. Eles deram um tema e a gente precisou escrever sobre mim, sobre a minha vida acadêmica e pessoal nos essays. Então, normalmente você vai ter que ter, primeiro, meet the academic requirements, que vai ser você colocar o seu transcript, o seu diploma. Aqui na London Met a gente pede um exame de vestibular, você tem que fazer pelo menos a nota ser aceita no Brasil e mais ter o score pro undergraduate, tá? Para postgraduate, aí você tem que ter um bacharelado, uma licenciatura e também vai ser de 7, bom ou excelente. Isso vai variar de cada universidade. E você tem que ter o English, que eu acho que é o mais importante, que muito aluno que vem para cá não tem. Com certeza a prova de proficiência. Eu fiz algumas vezes, né? Eu ganhei uma conditional letter, que ficou faltando só eu entregar a prova de proficiência depois. Mas os essays foram bem tranquilos, assim. E os documentos eu já tinha traduzidos, então não foi um problema. Os certificados que a gente aceita é o IELTS, TOEFL, Pearson e o CAE. A gente tem 2 intakes, tem em janeiro e o mais comum é em setembro. Então todas as universidades em UK, eles começam o setembro intake, é o principal. Mas a gente também oferece alguns cursos para janeiro. Se é um estudante brasileiro que precisa do visto para vir, né, o visto de estudante, a gente pede para que em setembro, se ele for começar em setembro, que ele tenha tudo pronto na última semana de julho. E depois, se for o January Intake, você tem que terminar todo o processo na última semana de novembro. Apesar da pandemia, foi uma experiência incrível. Acho que a gente tem na cabeça que é uma coisa muito difícil, extremamente difícil. Claro, tem muitos desafios, eu tive muitos desafios na escrita, né? Na escrita acadêmica, mas eu acho que eu teria também em português. Mas a faculdade está aqui para te auxiliar, então é importante que você peça ajuda. Eu tive muito suporte da faculdade, eu tive Academic Writing, que é uma pessoa que avalia a sua escrita e te ajuda a escrever inglês formalmente. Eu tive a ajuda da Librarian, que é uma pessoa que está lá para te ajudar com pesquisa, né, desenvolver suas habilidades de pesquisa, então você pode pedir ajuda. E também tive a ajuda do counseling, porque às vezes pode ser desafiador, ainda mais num ambiente pandêmico, né, trocar de país e tal. E assim, achei incrível esse suporte que a universidade dá. É de interesse da faculdade que todo mundo se saia bem e tenham boas notas. Bom, eu pensei que era uma coisa muito difícil na minha cabeça, era uma coisa assim impossível. Eu passei o meu mestrado todo achando que eu não poderia fazer isso. E assim, quando vieram as primeiras notas, eu fiquei, nossa, eu sou boa. Eu acho que esse suporte foi muito essencial. E eu não achava que, tipo, tinha isso aqui. A minha experiência como estudante era uma experiência do Brasil.
E eu nunca tinha ouvido falar que esse suporte todo que eles te dão. Se eu pudesse deixar uma dica, eu deixaria peça ajuda. Não sofra esse processo sozinho, porque foi muito importante procurar ajuda no campus e procurar o suporte da universidade. Muita dificuldade. Eu fiz, mas eu acho que é uma coisa que eu já sabia que iria acontecer, então eu não fiquei me cobrando tanto. Mentira, fiquei sim. Mas assim, porque a gente, por mais que a gente, acho que acontece também no português, né? Por mais que a gente fale, quando a gente chega na academia, o inglês é um inglês acadêmico, e aí você tem que escrever daquela forma. Assim, eu tive bastante dificuldade no início, mas assim, depois você vai pegando. Se você escreve muito, eu tive, meus essays eram enormes, né? Minhas avaliações eram avaliações de 7.000 palavras, 6.000 palavras, eram muito grandes. Mas você vai treinando quando você vai escrevendo, e você vai fazendo isso todos os dias. Então, assim, no começo você aprende muito, eu acho que aprendi até a minha escrita, até o final do mestrado, a melhorar a minha escrita, sabe? Você vai aprendendo durante esse processo e você vai melhorando. É um caminho desafiador, mas de constante aprendizagem. E aí, gostou de saber que dá para estudar no Reino Unido usando a sua nota do TOEFL? Sim, no ano que vem você pode ser aí a próxima Natália estudando aqui com tudo pago. Para saber quais notas as universidades pedem para cursos diferentes, você precisa consultar o site do curso e da universidade do seu interesse. Além disso, vale a pena ficar ligado, porque várias universidades aqui do Reino Unido já estão aceitando o TOEFL Essentials, que é a nova prova da ETS que custa a metade do preço. Se você quiser consultar a lista completa de universidades que já estão aceitando o TOEFL Essentials, clica nesse link que a gente vai deixar ali embaixo na descrição para vocês. Nessa playlist aqui em cima também tem todas as informações que vocês precisam sobre prova de proficiência e a candidatura para estudar aqui no Reino Unido. Um beijo, até a semana que vem!